Oi, tudo bem? Hoje quero mostrar o livro que eu escolhi para o mês de novembro, A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Hugo Mãe. Foram os 12 livros para 2024, uma escolha espetacular. Amei esse livro, quero ler muitos outros livros deste escritor. Aqui nós temos um narrador idoso, 84 anos, o senhor Antônio Jorge da Silva, colocado pela filha em um asilo lá em Portugal, depois da morte da mulher. Eu quero ler aqui no começo do vídeo um trecho do livro e depois, no finalzinho do vídeo, eu leio um outro trecho para vocês terem uma ideia da escrita do Walter Hugo Mãe, que não usa maiúsculas, só acho que em 2 capítulos, que ele vai usar maiúsculas quando a polícia vai lá no asilo investigar uma morte, e suspeita ali, né, alguém morre. E depois ele escreve também, assim, com uma característica quase como que a do Saramago, né? Os personagens entram falando e você tem que descobrir assim quem que está pensando, quais as ações, o que é diálogo. Achei muito interessante. E aqui ele está falando de Deus. Embora ele não acredite em Deus, ele diz: Deus é uma cobiça que temos dentro de nós. É um modo de querermos tudo, de não nos bastarmos com o que é garantido e já tão abundante. Deus é uma inveja pelo que imaginamos, como se não fosse o suficiente, tanto quanto se nos põe durante a vida. Queremos mais, queremos sempre mais. Até o que não existe, nem vai existir. E também inventamos Deus porque temos de nos policiar uns aos outros. É verdade. É tão mais fácil gerir os vizinhos se compactuarmos com a hipótese de existir um indivíduo sem corpo que atravessa as casas e escuta tudo quanto dizemos e vê tudo quanto fazemos. É tão mais fácil se esta ideia for vendida a cada pessoa com a agravante de se lhe dizer que um dia, quando morrer, esse mesmo sinistro ser virá ao seu encontro para o punir ou premiar, pelo comportamento que houver tido em todo o tempo que gastou. E a comunidade respira mais de alívio por saber que assim estamos todos policiados da melhor maneira. Temos um polícia dentro de nós, um que sendo só nosso também é dos outros. E a cada passo pode debitar-nos ou acusar-nos e terminar o nosso percurso com facilidade. Eu sei que a humanidade inventa Deus porque não acredita nos homens, e é fácil entender por quê. Os homens acreditam em Deus porque não são capazes de acreditar uns nos outros. Polêmico, né? Mas interessante porque esse narrador ele vem de uma situação de opressão política. A época de Salazar aí em Portugal, uma época fascista. Esse narrador não compactua com as ideias, mas ele não faz nada para mudar a realidade. Então é interessante observar isso. E ele vai rememorar uma espécie de culpa por ter, em várias situações, não lutado contra o sistema. E ele está abaladíssimo pela perda da sua esposa, né? Sua esposa já morre bem aqui no início do livro e tem todas essas situações aí de se adaptar a um asilo, né? Então vamos lá, já estou adiantando, mas eu quero trazer algumas coisas aqui sobre o autor rapidamente. O Walter Hugo Mãe, ele na verdade se chama Walter Hugo Lemos. Tem uma reportagem que ele concedeu ao Jô Soares, que ele fala da importância de ter colocado esse pseudônimo Mãe, aí no nome, Walter Hugo Mãe. O mãe aqui, que seria essa importância da maternidade, da figura da sua mãe. Ele nasceu em Angola, mas foi levado para Portugal com 2 anos. Então ele se diz português, nascido em Angola. E o Jô Soares diz a ele: quem sabe, né, você está fazendo essa volta ao útero. Então é interessante pensar nessa sensibilidade materna da obra de Walter Hugo Mãe. Então ele diz que ele é um artista materno, plural,
e além de escritor, ele é músico, artista plástico e iniciou sua carreira escrevendo poesia. Esse livro, A Máquina de Fazer Espanhóis, vejam, não tem maiúsculo aqui, nem no nome dele ele coloca, né? Esse livro é o quarto romance de 2010, foi publicado em 2010. Primeiramente pela editora Objetiva em Portugal e depois aqui no Brasil pela Kozak Naif. Aqui nós temos pela Biblioteca Azul. E é interessante aqui essa obra dele, romanesca, ser reconhecida e com diversos prêmios. Por exemplo, o prêmio José Saramago por um livro chamado O Remorso de Baltazar Serapião. E o prêmio Portugal Telecom por este livro aqui, A Máquina de Fazer Espanhóis. Nesses romances do Walter Ugumãe, há um perceptível empenho no exercício da criação de personagens, de narradores bem definidos para cada livro. Então são narradores bem distintos. Aqui um idoso, mas, por exemplo, no livro, acho que Desumanização ou A Desumanização, é uma narradora criança. Então é interessante isso, né? Observar os tipos de narradores bem definidos. Então nós temos, como eu falei, aqui na Máquina de Fazer Espanhóis, esse narrador idoso que perdeu a sua esposa Laura, foi internado no asilo pela imposição da família, e ali ele passa a rememorar o passado, juntamente com outros colegas que ele vai formando uma espécie de comunidade de idosos, né? Então tem vários Silvas, Pereiras, tem algumas senhoras também, e o Walter Ugumãe, ao escolher um narrador idoso, ele enfatiza uma perspectiva de quem está à margem da sociedade, uma vez que o idoso é, muitas vezes, né, uma figura rechaçada socialmente. Então, a perspectiva de alguém que está na última etapa da vida. E o asilo chama Lar Felicidade. Olha que interessante, né? E ali, assim, ele faz com que o narrador também se coloque nesta posição de um dia, quem sabe, né, eu estarei num asilo, ou como vou fazer essa trajetória final da minha vida, né? Com que espécie de memórias, de recordações, culpas, angústias, né, alegrias, como vou fazer essa passagem enfrentando a debilidade física, enfrentando o meu passado, né? Então, nesse lar feliz idade, a imagem que o Walter Ugumãe coloca aqui é de um lugar que oprime pela asepsia, pela limpeza, pela ordem, pelo controle. Nesse local, os velhos não têm o direito de manter muitos de seus pertences, objetos que são um meio de auxiliar na retomada de lembranças. Eles não convivem com quem estavam acostumados, eles têm que se adaptar a uma nova realidade, a novas pessoas, e não têm mais o direito de decidir sobre as suas próprias vidas. Nesse asilo existem duas alas. A ala esquerda é uma ala que se abre para... As janelas se abrem para um cemitério. Então aqui nós temos uma gravura, olha, a ala esquerda, a ala direita. Então eles observam esse cemitério como um fim, né? Como as pessoas que estão ali, elas já estão na derradeira etapa mesmo, né? E a ala direita se abre, onde começa aqui a viver o seu senhor Silva, se abre para um jardim com crianças. Então ele vai trazendo tudo isso, né? Quando que eu vou ser transferido para a ala esquerda? Então fica essa angústia aqui no narrador, nesse lugar em que o processo de perda da individuação vai acontecendo aos poucos. Por exemplo, o narrador diz, num determinado momento, um conjunto de abandonados a descontar pó, ao invés de areia na ampulheta do pouco tempo. Então essa visão que ele tem ali desses velhos no asilo, né?
Os velhos do Felicidade encarregam-se de transformar esse espaço, que seria nulo, então, num espaço de convivência através das conversas, através dos encontros, das dificuldades também. É o lugar em que eles ouvem-se mutuamente, constroem narrativas sobre os seus passados e refletem sobre eles, sendo possível perceber o asilo, então, como um grande banco de memórias em que é produzida uma narrativa histórica e profundamente poética. O que marca, o que tem em comum entre esses idosos é a questão da ditadura salazarista, né? Além das condições ali do asilo, o passado ditatorial é o que esses idosos têm em comum. Suas lembranças constituem-se em representações desse passado, as quais estabelecem uma relação de dependência com o presente. Então eles vão rememorando isso, esses companheiros aí, e essa memória do passado vai integrar aí a coletividade. E a narrativa centra-se na memória deste idoso, né, o Antônio Jorge da Silva, em que ele vai fazendo uma análise da dimensão histórica e, ao mesmo tempo, de como ele passou por esse período ditatorial, né, período do Estado Novo, em que ele e a esposa, apesar de não gostarem da atuação, eles não reagiram contra o regime. E assim, olha, ele vai tomando uma consciência de que ele foi um bom homem na época desse regime, por exemplo. Essa ideia do bom homem era uma ideia ligada ao período ditatorial. Significa ser honesto, ser trabalhador, dedicar-se à família, não se envolver em disputas ideológicas, fechar os olhos aos problemas que assolam a sociedade. É uma espécie de inércia. Quando, por exemplo, ele esconde um jovem, ele vai relembrar isso. Ele era barbeiro, esse do senhor Silva. Ele esconde um jovem na sua barbearia. Mas, com o tempo, ele acha que ele deve denunciar esse jovem, ele faz isso. Ele denuncia esse jovem à polícia. Então, aqui nós temos um processo também de certa colaboração com o Estado Novo, né? Com o período ditatorial. E ele também, esse Silva, eu achei isso uma coisa muito estranha. Ele comete um assassinato de uma senhora aqui no asilo e isso fica escondido, mas ele vai rememorando isso a partir assim do tempo que se passa, né? E parece que aqui nós temos um humanismo que é um humanismo despolitizado, tanto da consciência do que ele fez de errado ao matar essa mulher, e também do passado, quando ele denuncia esse jovem. Então nós temos aqui, olha, o passado, tanto o lontano, né, o distante, quanto mais recente, como a morte desta dona Marta, que ele mata, retomado para ressignificar o presente. E ele vai assumindo tudo isso ao mesmo tempo, compactuando com aquele período ditatorial, né? Tanto no passado como aqui no presente. O que o levou a fazer, a provocar a morte desta mulher, né? Ao assassiná-la. Por que ela incomodava tanto ele? Fiquei muito assim estressado com isso. Ele é aqui um típico bom fascista, na medida em que, ao fazer os cidadãos pensarem, não exercer poder na sociedade, não há por parte da maioria da população uma manifestação de resistência. Então aquilo permanece oculto, né? Coisas estranhas acontecem nesse asilo, como esta morte que ele executa e não se sente culpado por isso, né? Então ele, de certa maneira, é um fascista também, né?
E ele fala que a morte dessa dona Laura foi a natureza que agiu. É o ponto ápice para a representação na narrativa de sujeitos que não se percebem autores do que acontece na sociedade. Então eles fazem, né, coisas terríveis, como no período do fascismo, mas não assumem a responsabilidade daquilo, como se estivessem fazendo ali um gesto de ajudar a natureza a eliminar aquilo que me incomoda. Achei isso muito esquisito. Outra coisa aqui é o título, né? A Máquina de Fazer Espanhóis. Porque a Europa aparece nesse livro como possibilidade de salvação para o país. Então eles sempre estão retirando para a ideia, né, retirando-se de Portugal para a ideia do mito de salvação de Portugal pela Europa. Constitui-se uma forma de suprir a necessidade de sentir-se pertencente ao centro. Então a metáfora da máquina que produz espanhóis faz alusão a Portugal, um país que, assim como Silva, é assombrado pelos fantasmas do passado. Então o Portugal, ele, né, é a máquina de fazer espanhóis. Então, assim, o verdadeiro português vê a possibilidade de sintetizar sua história em um único sentido, devido à influência da ditadura fascista, que exerceu em sua vida e gerou um conflito identitário muito intenso. Então, seria essa busca de uma identidade portuguesa. O seu Silva reclama para que o deixe morrer português. Mas não é possível mudar a culpa que sente em relação ao passado. Por isso deseja tão intensamente esquecer. Ter a memória dos peixes, como diz, né, no livro. Uma memória com a duração de 3 segundos. Mas a memória aparece aqui como algo importante para compensar a solidão. E assume o valor de permanência na vida. Não é possível, portanto, ter a memória de que fala o narrador. Memória de 3 segundos. Então, a angústia, o conflito de consciência são constantes porque justamente o narrador vê as consequências de suas ações no passado, tanto lá no período salazista como aqui no asilo ao matar a dona Marta. A memória das pessoas é o que permanece e a do narrador, a memória vai torturando-o, tanto que a última palavra do livro é angústia. Aqui, olha, como uma faca cortando uma pena. Esse livro tem algumas ilustrações interessantes. Então aqui diz, olha, bem no finalzinho, o seu Silva foi transferido para a ala esquerda, sabe que a morte está iminente, e ele diz o seguinte, olha, bastava-me isso, que um dia, genuinamente, se arrependessem e mudassem de conduta, para que fosse possível acreditar em uns nos outros também. Ele não mudou de conduta, né? Interessante isso. Mais do que isso, sinto apenas angústia. A enfermeira entrou, aproximou-se de nós, perguntou: o que sente, senhor Silva? Eu repeti: angústia. Sinto angústia. Então, esta angústia existencial, não só do Portugal ditatorial do passado, que perdeu a sua identidade, né, que é uma máquina de fazer espanhóis, porque tem um espanhol interessante aqui no livro também, mas, ao mesmo tempo, este senhor Silva está também perdendo, né, um pouco daquilo que ele foi, né, da sua identidade. E ele sabe que a morte não tem escapatória, né? Você não escapa do morrer. E é interessante que no quarto dele tem uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, que é a padroeira aí dos portugueses, né? Eles têm uma devoção muito grande por Nossa Senhora de Fátima. E ele vai aos poucos ali, não se apegando à imagem, né? Mas ele quer encontrar naquele símbolo da Mariazinha rodeada de pombinhas, né, e nuvens, uma maneira de
buscar uma metafísica que ele não conseguiu durante a vida, ou que ele só encontrou no amor. Então, assim, o amor pela mulher seria aqui, como ele diz bem no início, né? O amor é para os fortes, ou é para os heróis. Então, a sua relação com o amor, ó, e com a morte vai aparecer em vários momentos do livro. Ó, fui atacado pelo horror quando morre a mulher, como se o horror fosse material e ali tivesse vindo exclusivamente para mim. O horror da finitude. Uma outra questão interessante desse livro, gente, é a presença de um personagem de Fernando Pessoa, do poema Tabacaria, que inclusive tem vídeo aqui no canal. Eu li esse poema na íntegra, do heterônimo Álvaro de Campos. Lá nós temos o Esteves sem metafísica. E esse Esteves sem metafísica entra numa tabacaria e saúda o Fernando Pessoa, o Álvaro de Campos. E esse Esteves aparece aqui com 100 anos. Inclusive, ele vai completar 100 anos aqui no livro. Ele é um típico herói português daquele período em que Portugal, através da poesia de Fernando Pessoa, firma a sua identidade, né? Firma a sua riqueza cultural. Então ele é como um herói ali dentro do asilo. E o personagem Silva e tantos outros vão ter uma relação de amizade profunda com esse Esteves. E é um momento aqui em que o Esteves, infelizmente, morre, quando completa, no dia que completa 100 anos, isso vai abalar completamente os personagens. Enfim, eu acho que o Walter Ugumãe, nesse livro, com muitas camadas, faz a gente pensar na questão portuguesa, na questão ditatorial, na questão da memória, na questão também assim da nossa idade, no caso aqui da velhice, né, por problemas também em relação a conviver uns com os outros, a questão do amor. São muitos temas interessantes, trazidos assim para nós de maneira profunda. Ele faz o leitor pensar intensamente. Nossa, eu gostei muito dessa questão, assim, é um livro bem reflexivo, gostoso de ler. Depois que você pega o jeito do Walter Ugumãe escrever, você se encanta. É uma contemplação inexorável do exercício de escrita, onde a força da memória vocabular e emocional surge luminosamente. Quem diz isso é o Caetano Veloso, né, que faz o prefácio deste livro. E são muitas ideias, né, que surgem na cabeça da gente ao ler um livro desse. Eu quero ler outros dele, quero, assim, conhecer esses personagens. Estou assistindo alguns vídeos no YouTube em que o Walter Ugumãe dá algumas entrevistas, fala da sua obra, né? E é um escritor atual, riquíssimo culturalmente e principalmente tem uma sensibilidade muito grande, que me tocou muito, né, ao ler esse livro aqui. Eu gostei demais desse livro. E eu quero então terminar com um trecho que eu também assim me emocionei quando eu li. Encarei novamente o Anísio, que é um dos companheiros lá do asilo, e disse-lhe: quando eu estiver para morrer, não me tragam um padre. Não permitam que me toque ou se ponha a rezar ao pé de mim. Quando eu morrer, quero garantir que não vou para o céu. Fui repeti-lo ao senhor Pereira, que acabou por achar divertida a ideia. Se algum anjo me vier buscar, dizia eu, cortem-lhe as asas, afoguem-no, mas não o deixem escapar comigo por aí acima. Quero ser deitado fora, metido aí para baixo de terra, como ficam as coisas a que ninguém se lembrou de imaginar uma alma. Não autorizo que me levem para o céu.
Não autorizo que me levem senão para o fundo porco da terra, onde os bichos me comam e me poupem para sempre, do incômodo de estar consciente da injustiça que é existir. O senhor Pereira sorriu novamente e depois calamo-nos. Calamo-nos a ver o que mais nos apetecia dizer, e fez-se um breve e curioso silêncio. Havia uma certa ansiedade entre os quatro, eu como desfiando em mim a heresia com que me entusiasmava, o Anísio descontando tudo no bom que era eu ter recuperado a cor e estar animado, o Silva da Europa quase eufórico, por encontrar em mim um espalhafatoso companheiro, à altura das suas intervenções exuberantes e terminantes, e o senhor Pereira menos. Bastante menos o senhor Pereira. Percebemos então, e o silêncio quebrou-se quando ele disse: é mesmo da próstata, o cancro. Aqui esse senhor Pereira, ele está com um cancro terrível, né? Então o senhor Silva começa a falar dessa questão de não querer, né, metafísica nenhuma depois da morte, e o seu Pereira começa a falar no finalzinho do capítulo da sua doença, né? Você fica imaginando não a eternidade, e eu aqui com esse cancro, esse senhor Pereira tem um câncer de próstata. Então são jogos de diálogos interessantes, né, que faz a gente assim, até estremecer com a lucidez dos personagens, com a coragem, né, de colocar essas coisas no papel, né? E tem um certo humor também, humor português. Gostei muito desse livro, gente. Grande escritor, Walter Ugumãe, A Máquina de Fazer Espanhóis. Um abraço e até mais.